Após a gangue Vanderlinde escapar do tumulto de Blackwater, eles se refugiam nas montanhas gélidas de Grizzly, a fim de sobreviver e se esconder das autoridades. Após alguns tiroteios aqui e ali, eles finalmente conseguem se estabelecer em uma planície mais habitável, próxima à cidade de Valentine, aonde o jogo finalmente dá liberdade para o jogador explorar e conhecer toda a região de New Hanover. Porém, como a alegria de pobre dura pouco, Levictus Cornwall arma uma emboscada para captar Dutch e seus homens, devido aos diversos crimes cometidos ao longo do capítulo. E após um tiroteio muito épico, a gangue mais uma vez se vê forçada a fugir para outro local, encerrando assim o segundo capítulo. E agora, no vídeo de hoje, a saga Red Dead Redemption 2 continua aqui no Conversa Elegante. Vamos conversar e comentar sobre tudo o que acontece no capítulo 3 e 4, então aperta o cinto porque tudo isso vai rolar depois da vinheta. I hear a voice in the morning, now she calls me. No dia seguinte a gangue se estabelecer no local, Dutch convida Arthur para pescar com ele e Hosea, a fim de aproveitar o belo dia que estava acontecendo. Porém, no meio do caminho, eles se deparam com o xerife Grey. E por uma coincidência, eles encontram Trelawney encarcerado junto de outros presos na carroça. Para quem não se lembra, Trelawney é aquele mágico que conhecemos lá no capítulo 2. O único membro que pode sair e entrar da gangue a hora que quiser, se lembra? Em meio a isso, Dutch usa sua lábia para tentar convencer o xerife a libertar o mágico. Contudo, antes que o Dutch consiga resolver a situação, os presos que estavam na carroça arrebentam o cadeado e conseguem escapar da cela, o que obriga o Arthur a ir atrás deles. Após uma perseguição envolvendo um trem em movimento e uma briga de facas, Arthur consegue capturar apenas um dos prisioneiros vivo. Digamos que os outros não deram muita escolha ao nosso protagonista. Depois de tudo isso, Archibald, o capacho do xerife, pede para que Arthur escolte o líder da gangue fugitiva até a delegacia de Rhodes. No caminho, Archibald começa a falar sobre uma briga entre duas famílias ricas da região, que futuramente será o palco da principal missão desse capítulo. The Greys have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Após chegarem à delegacia, podemos ver que Dutch conseguiu conquistar o respeito do xerife. Além disso, ele teve a proeza de negociar a liberdade do Trelawney após o Arthur recuperar o líder da gangue que tentou escapar. Aqui é demonstrada mais uma vez a maior habilidade do Dutch Vanderlinde, a de convencer as pessoas. É impressionante como Dutch é capaz de resolver problemas sem precisar levantar uma única mão ou disparar uma única bala para isso. Isso destoa bastante do restante da gangue, pois é fascinante ver como Dutch é calculista e muito mais do que apenas um pistoleiro sem escrúpulos. Ele não é o líder da gangue à toa, não é verdade? E esse detalhe aumenta ainda mais a minha admiração pelo personagem, pois a desconstrução dele, de um líder benevolente e carismático até se tornar um sanguinário desleal, é, na minha opinião, o arco mais bem escrito desse jogo. Mas se tem algo que você consegue reparar antes de olhar, é o Cuponomia. Mas afinal, o que é mesmo o Cuponomia? Simples, jovem elegante. O Cuponomia é simplesmente a melhor extensão para você que está sentindo falta de aproveitar um jogo novo e não quer ter que se descapitalizar para comprar o game lá na nuvem. Com o Cuponomia você consegue amplificar diversas promoções de jogos, além de conseguir aquele famoso cashback nas suas compras. E não pensa que é só isso não, tá? Porque se você for pelo meu primeiro link da descrição, já vai largar com simplesmente R$5 na conta. Que conforme você for recebendo cashback, esse dinheiro vai sendo contabilizado no Cuponomia. E assim que você atingir o valor mínimo de R$20 para o resgate, você vai poder transferir essa grana para a sua conta bancária sem custo algum. E tem mais! Se você enviar o seu link do Indique Ganho para algum amigo seu, além de você receber mais R$5 pelo cadastro dele, ele também vai receber R$5. E se isso ainda não tá bom, toma-lhe um cupom de desconto no meio da sua cara para você comprar um game lá na nuvem com o Cuponomia 8. Esse cupom vai te dar 8% de desconto e um cashback extra de 1% para 1,4%, para dar aquele reforço a mais, se é que você me entende. Mas corre que o desconto vai só até o dia 6 de dezembro. Para se cadastrar é muito simples, basta acessar o primeiro link da descrição e preencher algumas informações e pronto. Então já larga a mão de ser deselegante e clica agora no primeiro link da descrição, Cuponomia.
Ao saírem da delegacia, o Trelawney compartilha algumas informações a respeito das duas famílias que possuem uma rivalidade gigantesca entre si. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and the Braithwaites. Interesting. Two old plantation houses, falling out of the rebel gold, marrying cousins, not marrying. Esse é o momento perfeito para contextualizar vocês a respeito de quem são essas duas famílias e por que elas se odeiam tanto. Bom, vamos lá, começando pela família Gray. A família Gray acumulou sua riqueza como proprietária de terras e plantações de algodão em Lemoyne, especialmente na região de Caliga Hall, durante o auge da economia escravista do sul dos Estados Unidos. Durante gerações, a plantação foi a base da sua fortuna, sustentado pelo trabalho forçado de escravos antes da Guerra Civil Americana. Após a abolição da escravidão, a economia agrícola dos Gray sofreu um grande golpe, já que a produção de algodão acabou se tornando muito menos lucrativa. Incapazes de se adaptar plenamente ao novo sistema econômico e ainda dependente dos métodos ultrapassados da escravidão, a família começou a perder a influência e a riqueza. Além disso, a rivalidade com os Braithwaite, marcada por disputas comerciais e orgulho ferido, acabou tornando tudo isso ainda pior. O declínio dos Grays é muito inspirado na queda aristocrática sulista dos Estados Unidos, retratando como famílias aristocráticas da época foram incapazes de se reinventar no mundo que evoluía além do modelo agrário e das velhas hierarquias sociais. Portanto, bora falar agora dos Braithwaites. A família Braithwaite acumulou sua fortuna como proprietária das vastas plantações de cana-de-açúcar em Lemoyne, sustentadas também pelo trabalho escravo antes da Guerra Civil Americana. Diferentemente dos Gray, os Braithwaites também se envolveram no tráfico de escravos, o que aumentou ainda mais sua riqueza e influência na região durante o auge da economia sulista. Após a abolição da escravidão, a base econômica dos Braithwaite desmoronou, já que suas plantações dependiam fortemente da mão de obra escrava. Além disso, suas práticas extremamente arrogantes e a insistência em manter o estilo de vida luxuoso da família acabou esgotando todos os recursos da família muito mais rápido. A grande rivalidade destrutiva com os Gray, somada ao envolvimento em atividades criminosas como sequestro de crianças, contribuiu ainda mais para o isolamento social e o declínio financeiro dos Braithwaites. E obviamente os Braithwaites, assim como os Grays, são inspirados na aristocracia sulista dos Estados Unidos. Após Dutch, Rosé e Arthur entenderem quem são essas duas famílias, Dutch designa Rosé para se infiltrar nos negócios dos Braithwaites, e Arthur para fazer o mesmo com os Grays. Esse é o ponto de partida para a principal trama do terceiro capítulo. Após o conflito ser resolvido, todos retornam ao acampamento. Arthur então inicia seu trabalho para Dutch indo até a mansão dos Grays. Chegando lá, ele conhece um rapaz chamado Bill Gray. Podemos dizer que Bill não é exatamente o tipo de pessoa que Arthur esperava de um Gray, pois ele aparentemente parece ser um rapaz calmo e gentil. Após os dois se conhecerem, Bill explica de maneira bem eufórica que está apaixonado por Penelope Braithwaite. Sim, temos basicamente uma história de Romeu e Julieta aqui. Um amor proibido entre dois lados opostos que se odeiam. Após ouvir toda essa ladainha, Arthur é convencido a levar a carta junto de um presente para Penelope. Infiltrando-se na mansão dos Braithwaites, Arthur entrega a carta e o presente. She's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved in gang feuds. It seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got money. No brains, mind, but money. Well, in that case, I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Uma curiosidade interessante sobre essa missão é que se você vender o presente de Bill para Penelope em uma loja clandestina, o diálogo da cena muda. Vale a pena conferir. are you Penelope Braithwaite? Why, yes, I am. I have a letter for you. Letter? It's not from me, it's from, From Bo. Oh, well, was there a gift? He usually sends a little something. no gift, just a letter. Okay. No, he's so... Strange? Yes, he's a little strange. Após a entrega, Penelope escreve uma carta-resposta e pede para Arthur que a leve para Bill. Arthur, como não consegue recusar um dinheiro honesto,
acaba voltando para a mansão dos Greys. Ao chegar lá, Bill lê a carta que revela que Penélope está envolvida em um protesto feminista que busca conquistar mais direito para as mulheres, como direito ao voto, trabalhar, entre outros. Bill, ao ler a carta, fica preocupado que algo possa dar errado no dia do protesto. Por conta disso, ele paga para que Arthur seja o segurança e motorista do evento. Ao chegar em frente a um banco de Rhodes, o protesto se inicia. No entanto, um dos primos de Bill, que não gosta nem um pouco dele por considerá-lo um frouxo, aparece no local e o ameaça. Mas por sorte, Arthur estava presente no local e acaba escoltando Bill até um local seguro. Um tempo depois, Arthur e Dutch vão até a delegacia do xerife Grey e o encontram embriagado. Mas mesmo quase sem nem conseguir ficar de pé, ele pede para que os dois vão até o pântano próximo a Saint-Denis para investigar uma produção de moonshine ilegal, que por ironia do destino pertence à família Braithwaite. Ao chegar no pântano, um tiroteio entre os Vanderlinde e os produtores de moonshine se inicia, e após darmos um sacode em todos eles, nós finalmente conseguimos destruir a produção. E como Dutch não é bobo nem nada, ele fica com todo o moonshine que havia no local, alegando para o assistente do xerife que aquela produção seria usada para uma festa na gangue, mas eu e você sabemos que é mentira. Ao retornarmos para o acampamento, podemos observar que a Sadie Adler, que caso você não se lembre, é aquela mulher que nós resgatamos dos O'Driscolls lá no primeiro capítulo, pois então, ela ainda está tentando se adaptar ao estilo de vida da gangue. Afinal, após os O'Driscolls invadirem sua casa e matarem seu marido, não restou muito que ela possa fazer da vida a não ser cozinhar para a gangue. E durante o caminho, os dois conversam. Sadie conta para Arthur que ela quer contribuir para a gangue fora da cozinha, atuando na linha de frente, assim como Arthur, John, Dutch e assim por diante. Arthur a princípio não leva isso muito a sério, porém ao saírem de Rhodes eles são abordados por alguns bandidos. Sadie, sem pensar duas vezes, saca uma arma e ajuda Arthur a combatê-los. Toda essa situação deixa o Arthur muito surpreso, porque aparentemente ele jamais imaginou que Sadie tivesse talento para ser uma pistoleira assim como ele. A personagem Sadie Adler é um reflexo de uma das principais críticas que a Rockstar recebia da crítica especializada, a de que a Rockstar não consegue criar boas personagens femininas. E pra ser sincero com vocês, eu até concordo com isso em partes. E eu digo em partes porque lá no GTA San Andreas temos a Denise, por exemplo, que possui uma personalidade bem marcante, além de outras namoradas do CJ que também são bem interessantes. Porém, eu preciso admitir que, em geral, a Rockstar realmente não tem mulheres bem escritas. E é muito bom ver como eles conseguiram evoluir nesse aspecto, criando uma personagem que, eu diria que é a minha favorita de Red Dead 2. Eu sei que estou gerando muita expectativa a respeito dela, mas pode apostar que você também vai se apegar a Sadie Adler. Após isso, Rosé pede ajuda para Arthur a fim de tentar vender todo aquele moonshine que eles tinham conseguido. E como se já não bastasse terem destruído a produção de moonshine dos Braithwaites, Rosé teve a brilhante ideia de vender o moonshine de volta para eles, a fim de tentar enganá-los ao mesmo tempo que tenta se aproximar deles. O grande interesse da gangue Vanderlinde por trás dos Greys e dos Braithwaites é formar um laço de confiança com as famílias para descobrir a localização de sua fortuna, para assim o grupo conseguir comprar uma terra e ir embora de New Hanover. Afinal, Dutch é completamente contra esse novo país com leis que os Estados Unidos estavam se tornando na época. Mas retornando para a história, após chegarem à mansão Braithwaite, eles conhecem a chefe da família Braithwaite, Catherine Braithwaite. Junto dela também conhecemos todos os seus filhos. Então Rosé propõe a venda do moonshine para ela. De início, Catherine fica putaça da vida, pois obviamente ela não é tão burra assim e percebe que aquele moonshine na verdade era dela. Seu filho até mesmo aponta sua espingarda para Rosé e Arthur. Porém, essa dupla de vigaristas consegue convencer Catherine de que quem destruiu a produção de moonshine e roubou na verdade foi o xerife Grey e não a gangue Vanderlinde, e que portanto eles estavam fazendo um favor ao devolvê-lo de volta para eles. Por conta disso, Catherine aceita a proposta e compra o moonshine deles, mesmo obviamente contrariado. Mas antes que eles pudessem descarregar o moonshine, ela pede para que eles levem à cidade de Rhodes e o distribuam no bar, a fim de prejudicar a imagem do xerife Grey, afinal o moonshine é uma bebida ilegal nessa época. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Grey, and give the stuff out for free. Mama, hush now. Após chegarem ao bar e embebedarem todo mundo, chega também a gangue de saqueadores de Lemoyne, alegando que aquele moonshine era na verdade deles. Então um tiroteio generalizado acontece no meio do bar, e após Arthur pular do segundo andar, eles finalmente conseguem escapar dos saqueadores e retornar para o acampamento.
No dia seguinte, Uncle conta para Arthur que descobriu que uma carroça cheia de dinheiro ia passar pela região de Lemoyne, e portanto ele convida Bill, Charles e Arthur para assaltá-la. O grande problema é que chegando lá eles descobrem que aquela carroça pertence a Levictus Cornwall, que pra você que não lembra é o mesmo milionário que fez John e José de reféns lá em Valentine no capítulo 2. Simplesmente o homem mais rico e poderoso de toda New Hanover. Após perceberem aonde estavam se metendo, um exército de foras da lei pagos por Cornwall cerca a gangue, o que faz com que eles tenham que se esconder em um casebre e esperar anoitecer para ter uma chance de escapar. Porém, obviamente não dá certo, o que faz com que outro tiroteio se inicie. Mas mesmo por pouco, a gangue consegue escapar, embora isso levante mais um alerta de que precisariam trabalhar mais na sombra se quisessem ficar fora do radar do milionário. Um tempo se passa e a gangue continua agindo como pivô entre os Greys e os Braithwaites, fazendo diversas coisas que vão aumentando ainda mais a rixa entre as duas famílias. Depois de Arthur e seus companheiros roubarem cavalos dos Braithwaites e colocarem a culpa nos Greys, os Braithwaites convidam Arthur e Hosea e Sean para conhecerem sua casa. Após Arthur entrar, ele fica surpreendido com a tamanha luxuosidade que o espaço que a família vivia tinha. E a matriarca da família conta que está interessada no trabalho da gangue e pede para que eles se infiltrem no rancho dos Greys e simplesmente taquem fogo em toda sua plantação durante o anoitecer. De prontidão a gangue aceita, afinal é uma maneira de fortificar o vínculo com a família, além de aumentar a rixa entre a aristocracia. Arthur se esconde dentro de uma carroça de moonshine, enquanto Sean entra no local sem alarde. E após eliminarem um guarda, os dois se escondem dentro de um celeiro e esperam a noite. Após o anoitecer, Sean e Arthur saem do esconderijo e jogam moonshine na plantação, assim devastando completamente a colheita dos Greys. No próximo dia, Arthur se depara com uma discussão entre Bill e Karen, que revela que estava planejando um grande roubo ao banco de Valentine e que se os dois cooperassem com ela, eles poderiam levantar uma boa grana para a gangue. Após serem convencidos de que aquilo era uma boa ideia, Leopold Strauss, isso mesmo, aquele mesmo agiota da gangue que manda Arthur cobrar as pessoas, chega até ele e diz que Thomas Doubts aparentemente estava morto. E se você não se lembra, Thomas Doubts é aquele personagem que o Arthur foi cobrar uma dívida no capítulo 2, e que acabou cuspindo sangue na boca do Arthur. Leopold diz para Arthur que agora a dívida é de sua esposa e pede para que Arthur vá cobrá-la assim que possível. Mas voltando ao roubo, após chegar em Valentine, Karen distrai as pessoas do banco a fim de criar uma brecha para que a gangue consiga rendê-las. E então Arthur, que é muito bom em arrombar cofres, consegue destancá-los e pegar o dinheiro. Porém, todo aquele alarde provoca as autoridades e faz com que a gangue fique cercada dentro do banco. Mais uma vez, Karen consegue soltar o seu charme, distraindo os policiais e dando uma brecha para Arthur e o resto do grupo. Depois de uma grande perseguição, eles finalmente conseguem despistar as autoridades e dividem o valor do roubo. De $20 mil, 2.500 ficaram com Arthur, e a outra quantia foi dividida com quem ajudou no roubo, e $10 mil foram destinados ao cofre secreto da gangue, ao qual apenas o Dutch tinha acesso. Após isso, Arthur vai até a casa de Thomas Doubts, a fim de cobrar a dívida de sua mulher, mas eles estavam de mudança, pois ela já previa que a dívida um dia chegaria à porta dela. Portanto, ela dá todo o dinheiro que havia conseguido com a venda do imóvel para Arthur, a fim de tentar abater uma certa parte da dívida. Esse momento marca a primeira virada de chave na cabeça de Arthur, em que ele começa a questionar se o Leopold Strauss é realmente alguém honesto. No mesmo dia, porém, algum tempo depois, Micah dá a notícia para Dutch que Colm O'Driscoll, isso mesmo, o líder da gangue rival, está interessado em assinar um acordo de paz para encerrar o conflito entre os dois. Porém, Dutch explica que anos atrás ele havia matado o irmão de Colm, e como vingança, o pistoleiro havia matado a mulher de Dutch. Mesmo com toda a gangue avisando dos perigos e da possível emboscada desse encontro, Micah insiste e consegue convencer Dutch de que isso é uma boa ideia. Portanto, eles partem até o local. Lá, Arthur fica posicionado em cima de uma rocha, dando cobertura com a sua sniper, enquanto Dutch e Colm conversam a respeito da trégua, soltando diversas farpas. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? Which one? Enquanto esse papo se desenrola, Arthur é surpreendido e capturado por capangas do Colm O'Driscoll. Mesmo um pouco desorientado, ele tenta fugir, mas é impedido e leva um tiro no braço.
Após Arthur acordar novamente, ele se encontra de cabeça para baixo em um porão, aonde, como o Driscoll explica no maior estilo vilão de filme, que o plano dele era capturar Arthur para que, quando a gangue fosse resgatá-lo, ele chamasse os Pinkertons para prender todo mundo e ainda ficasse com toda a recompensa da gangue. Depois desse monólogo, Come tortura Arthur até ele desmaiar mais uma vez. Logo após acordar, Arthur tenta se sacudir para escapar e finalmente se solta. Após fazer alguns curativos em si mesmo, ele consegue sair do local e recuperar suas armas. Mesmo quase desmaiando, ele consegue subir em seu cavalo. Porém, no meio do caminho, Arthur perde a consciência. Mas antes disso, ele pede para seu cavalo que o leve para casa, marcando assim um dos grandes momentos de vínculo entre o jogador e o seu meio de transporte. Arthur consegue chegar até o acampamento, onde passa algumas semanas entre a vida e a morte, mas consegue sobreviver. Se formos ler o diário do Arthur, podemos descobrir algumas coisas que aconteceram durante esse time skip que ele ficou doente, como o Dutch se culpando e ficando extremamente arrependido pelo que aconteceu com ele, mostrando mais uma vez como o Dutch, nessa parte do jogo pelo menos, ainda não era um monstro. Após isso, Dutch, Mike, Bill e Sean são chamados pelo xerife Grey para fazer um serviço de escolta para ele. Porém, ao chegarem em Rhodes, Arthur percebe que tem algo errado, pois a cidade estava quase completamente vazia. Micah diz que aquilo não passava de coisas da cabeça do Arthur, mas de uma hora para outra, Sean leva um tiro na cabeça, iniciando um tiroteio generalizado no local. Aqui é revelado de que tudo não passava de um plano da família Grey para acabar com a gangue, pois a família finalmente descobriu as intenções dos Van der Linde. Após Arthur salvar a vida de Bill, ceifando a vida do xerife Grey, Micah briga com Arthur, o culpando pela situação. Arthur fica extremamente irritado com Micah. Após isso, Bill leva Sean para ser enterrado, e a morte do garoto faz com que Arthur fique muito triste e reflexivo, principalmente pensando a respeito do rumo que a gangue Van der Linde estava tomando. Voltando para o acampamento, Abigail diz que não está encontrando Jack, o filho dela com John. Não demora muito para Rosé perceber o que aconteceu, e Kieran, o ex-membro dos O'Driscolls, confirma que os Braithwaite sequestraram o garoto. Dutch mais uma vez demonstra uma grande preocupação com a sua entre aspas família, dizendo para Abigail que eles irão recuperar o garoto custe o que custar. Surpreendentemente, John também fica preocupado com o sequestro de seu filho, porque lembrando, nesse momento do jogo, John ainda não considerava Jack seu filho legítimo. Portanto, sem muita enrolação, a gangue Van der Linde parte até aquela maloca que os Braithwaite chamam de casa, e é nesse momento que temos um dos maiores e mais icônicos momentos de Red Dead Redemption 2. There they are. Who steals a goddamn boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches. Don, I need you to stay calm. Get down here now, you inbred trash! Após Dutch tentar mais uma vez usar o seu charme para apaziguar a situação, ele infelizmente não tem escolha senão partir para o tiroteio. Aqui a gangue vai para cima dos Braithwaite com toda a sua força, matando um por um dos filhos da matriarca, até que eles finalmente conseguem entrar na mansão e encontrar Catherine. Eles até tentam interrogá-la, mas como ela não abre a boca, Dutch mata seu único filho que restou em sua frente. E tomado por uma grande fúria, Dutch arrasta Catherine pelos cabelos enquanto a gangue Van der Linde põe fogo em sua mansão. Do lado de fora da mansão, Dutch dá mais uma chance para ela dizer aonde está o Jack. E ela responde que seus falecidos filhos entregaram o garoto para um milionário de Saint-Denis chamado Angelo Bronte. Após a gangue deixar o local, Catherine corre para dentro de sua casa em chamas e é carbonizado junto a ela, encerrando assim toda a linhagem dos Braithwaites. Ou quase, porque eu não mencionei antes, mas lembra aquele casal lá do começo do capítulo? Em uma certa missão eles conseguem escapar e viver uma vida feliz em outro local. Então os Braithwaites ainda estão vivos de algum jeito. Essa missão é o puro ouro de Red Dead Redemption 2. E eu diria que é a primeira missão que me arrepiou de verdade. A forma como a Rockstar consegue tornar uma simples caminhada em um momento épico é sensacional. Sem falar também do momento em que Dutch arrasta Catherine pelos cabelos, que na minha opinião é um dos melhores momentos do personagem. Sem dúvida nenhuma, Dutch mais uma vez mostra como acredita em seus direitos iguais. Na manhã seguinte, a gangue recebe uma visita do agente Milton, aquele mesmo agente que confrontou Arthur e Jack lá no capítulo 2. Aqui Milton diz para Dutch que Levictus Cornwell contratou os Pinkertons para prender ou matar todos os membros da gangue. Mas Milton afirma que ficará satisfeito se apenas Dutch for levado. Portanto, ele propõe um acordo em que levaria apenas Dutch preso naquele momento, enquanto daria uma vantagem de alguns dias para o resto da gangue fugir. Dado a proposta do agente Milton, essa foi a resposta da gangue. Friends should leave now, Dutch. You're making a big mistake. All of you. Yeah, dreadful. We have got something to live and die for. How awful for us.
Mr. Milton. Após Milton e seus homens partirem, Dutch fala para Arthur procurar outro local para a gangue se mudar, pois aquela região já não era mais segura para nenhum deles. Arthur então vai até uma casa abandonada próxima a Saint-Denis e elimina alguns saqueadores de Limone que estavam lá. Inclusive, Arthur encontra o líder dos saqueadores, que se mata em sua frente, assim dando fim à gangue de saqueadores de Limone. Mais tarde, a gangue chega na casa e se instala no local. Após isso, Dutch convida Arthur para conhecer Saint-Denis, que é a cidade mais bem desenvolvida de todo o mapa de Red Dead Redemption 2. Contando com ruas pavimentadas, lojas de luxo e até mesmo sua própria usina elétrica, algo que pra época era extremamente raro. Sem ter resgatado Jack e com a gangue mais uma vez tendo que fugir, o terceiro capítulo se encerra com um sentimento de angústia e medo. Capítulo 4 Saint-Denis. O capítulo 4 dá continuidade à busca do Jack, o que leva Arthur a procurar informações em diversos locais da cidade, até que uma gangue de arruaceiros rouba sua bolsa, e isso obriga a persegui-los por toda Saint-Denis. Curiosamente, o jogo basicamente te limita a nunca conseguir alcançar o garoto, mas se você usar um caminho bem específico, é possível alcançá-lo e recuperar a bolsa antes do Arthur ser encurralado pelos meninos. Após o Arthur ser rendido, a gangue de pivetes explica que trabalha para o tal Angelo Bronte, a quem Arthur procura. Depois disso, eles dão a localização do Bronte e devolvem os pertences do Arthur. Em Saint-Denis, o crime começa bem cedo, né? Após isso, Arthur conta para Dutch e John que descobriu onde fica a casa do Bronte. Então eles decidem ir até lá para tentar resolver a situação pacificamente em um primeiro momento. Quando ficam frente a frente com o magnata, ocorre um diálogo digno de Oscar. Why do you take his son? Excuse me. There's gonna be a lot of folks dead in this room before it's done. You think you are better than everyone else. Ti adoro. Date davvero sti uomini. Angelo Bronte. Após essa conversa, Arthur e John precisam fazer um favor para Bronte, ir ao cemitério da cidade para lidar com alguns saqueadores de túmulos em Saint-Denis. Chegando ao local, Arthur e John têm uma conversa muito interessante sobre como John trata sua família e por que de repente de uma hora para outra ele começou a se importar mais com Jack. Depois de resolverem a situação com os saqueadores como prometido, Angelo Bronte devolve Jack para a gangue, e pela primeira vez John abraça Jack e demonstra felicidade em vê-lo. No caminho de volta para o acampamento, Jack conta para John que estava muito feliz na mansão do Papa Bronte. You sure you're okay, son? I'm fine. Papa Bronte said you'd come for me. I'm sorry. John se demonstra muito incomodado com o apelido e pede para Jack não chamá-lo mais assim. Mas Jack explica que Bronte o tratou muito bem enquanto estava sequestrado, apresentando-lhe diversos livros e brinquedos. I had a fun time. I had my own room with a big bed and a toy box. And lots of books. Esse momento deixa o jogador com a seguinte pulga atrás da orelha. Será que o Bronte é tão mal assim? Ao chegarem ao acampamento, Abigail chora ao ver Jack e agradece imensamente a Arthur e Dutch, mas não diz nenhuma palavra para o John, o que o faz se sentir péssimo. Então Dutch propõe uma festa para comemorar o retorno de Jack. Esse eu diria que é um dos momentos mais belos de todo o jogo. Durante esse evento, que é totalmente opcional, você pode simplesmente ir dormir e acordar no dia seguinte ou escolher aproveitar esse momento íntimo com a sua gangue. Se você decidir ficar, ouvirá diálogos que enriquecem completamente a perspectiva dessa história. O que eu mais gosto desse momento é a liberdade de tornar o Arthur Morgan o tipo de pessoa que você quiser que ele seja. Quer que o Arthur curta esse momento com a gangue? Ele pode. Quer que ele seja o cara chato que dorme cedo? Também pode. Quer que ele se torne um bêbado que enche o saco? A escolha é sua. Mas eu sempre recomendo que aproveite esses raros momentos que você realmente se sente parte da gangue Van der Linde. E eu digo isso porque esses momentos estão prestes a acabar. Uma coisa muito importante que eu deixei de citar é que enquanto John e Arthur estavam no cemitério, Angelo Bronte convida Dutch para uma festa de gala em Saint-Denis, onde estariam reunidos os principais magnatas, políticos e bandidos da cidade. E por isso Arthur, Hosea, Dutch e Bill se vestem de acordo e partem para o evento. Chegando lá, Dutch e seus homens encontram Bronte, mas ele não se demonstra ser tão simpático quanto antes. Pelo contrário, ele tira sarro da gangue inclusive, chamando-os de caipiras que não tomam banho.
Não que seja uma mentira, né? Após Dutch engolir calado as provocações do Bronte, o mesmo revela que em Saint-Denis havia bondes pertencentes a Levictus Cornwall, que transportavam grandes quantidades de dinheiro. Contudo, o Bronte ressalta que não poderia se envolver diretamente nessas questões, embora deixe essa informação guardada com Dutch. Depois disso, Dutch pede para que a gangue se separe para coletar informações. E aqui está o momento chave em que a gangue descobre diversos lugares em Saint-Denis que podem ser roubados, incluindo um barco de apostas, o bonde de Levictus Cornwall e o maior de todos, o Banco de Saint-Denis. Se a gangue conseguisse o dinheiro de qualquer um desses 3 pontos, já seria o suficiente para eles abandonarem essa vida. Porém, eu já adianto para vocês que as coisas não vão sair como planejado. Desses 3 roubos, o primeiro deles ocorre no barco de apostas. Depois de alguns dias, o Arthur se encontra com Javier, Leopold e Trelawney, e eles discutem uma estratégia para conseguir tirar o máximo de dinheiro de um milionário chamado Desmond Blythe. Eles ficam sabendo que durante o evento haverá um torneio de pôquer, e a ideia é fazer com que o Arthur se vista como um rico para se infiltrar na mesa de pôquer. Porém, os outros membros da gangue irão dizer para o Arthur qual é a mão dos outros competidores, assim tornando muito fácil tirar dinheiro dessa gente. Portanto, após o Arthur vencer todos os jogos, o milionário fica muito irritado com a situação e decide apostar um relógio suíço caríssimo, como um meio desesperado de se manter no jogo. Mas, como vocês podem imaginar, o Arthur vence mais uma vez, deixando o milionário furioso. Após o Arthur humilhá-lo, o mesmo é escoltado até o cofre onde se encontrava o relógio. Após Javier nocautear o guarda e o banqueiro, pois o Javier era um guarda disfarçado, eles fazem a limpa no lugar, roubando tudo que tem direito. Porém, antes de conseguir sair de lá, o banqueiro acorda e tenta matar o Arthur. Mas o nosso protagonista consegue ser mais rápido e, portanto, atira no banqueiro. Obviamente, todos do barco ouvem o tiro, o que deixa todos os guardas de segurança em alerta. Mas, aparentemente, ninguém percebe de onde veio o tiro. Até que o guarda que eles haviam nocauteado aparece e denuncia os Van der Linde. Então, aqui se inicia um tiroteio épico dentro do barco. Após esse momento, eles conseguem pular na água e fugir do local, terminando assim o primeiro grande roubo desse capítulo. Porém, lembra que o Dutch havia dito que apenas um roubo já seria o suficiente para eles largarem essa vida? Pois então, infelizmente o roubo não saiu como planejado e eles conseguiram lucrar apenas $6.000, o que obviamente não era o suficiente para os planos de Dutch. Na manhã seguinte, Arthur se encontra com a Sage e percebe que ela está vestida e até mesmo falando como uma pistoleira. And now you and Dutch have joined high society. Our Lord above. Yeah, seems so. Podemos dizer que esse momento marca o primeiro momento de transição da personagem de uma dama em perigo para uma mulher habilidosa no estilo western. Após tudo isso, Arthur conversa com Dutch a respeito do golpe e explica que tudo havia ocorrido teoricamente bem. Por mais que eles não tenham conseguido muito dinheiro, eles ainda assim saíram sãos e salvos do local. Porém, antes que eles pudessem entrar em detalhes, o Kieran, sim, aquele mesmo cara que havia sido um membro dos O'Driscolls e após ser capturado pelos Van der Lindes lá no primeiro capítulo salvou a vida do Arthur e se tornou um membro da gangue, aparece montado em cima do seu cavalo, morto e segurando a própria cabeça. Dutch e Arthur ficam chocados pela situação e entram em alerta, até que isso acontece. Look, there in the tree line. Everybody take cover! O'Driscoll boys are coming! Nesse momento a gangue fica completamente cercada e vulnerável, o que obriga todos a entrarem para dentro da casa e formarem uma barricada. Porém, como Sage estava louca por vingança, afinal os O'Driscolls mataram a sua família, ela fica do lado de fora tomada por uma sede de ódio e vai matando um por um dos O'Driscolls. Após o conflito se encerrar, Dutch pede para que enterre o Kieran. E Arthur diz que Kieran havia salvado sua vida uma vez, lamentando a morte do seu até então companheiro e amigo. Após Kieran ser enterrado, todos ajudam a limpar o acampamento e Dutch pede para que Arthur ajude-o a assaltar o bondinho que Bronte havia mencionado na festa. Portanto, Dutch diz que quando Arthur estiver pronto é para ele encontrá-lo em Saint-Denis. Alguns dias após esse conflito, Arthur vai até Saint-Denis para se encontrar com Dutch, que explica para o Arthur que conseguiu um navio para escaparem daquela vida de foras da lei. E mais uma vez repete a clássica frase que assim que eles terminarem o golpe,
a gangue estará livre. Nesse momento do jogo, o Arthur já tá bem cansado desse papo do Dutch, mas mesmo assim, por enquanto, não o questiona. Após essa explicação, Arthur, Dutch e Lenny invadem a agência dos bondinhos e anunciam o assalto. Nesse momento, Dutch fica super confiante, pois até aquele momento o golpe estava parecendo muito fácil. Porém, quando o Arthur vai abrir o cofre, ele percebe que não havia praticamente dinheiro nenhum lá dentro, apenas alguns míseros dólares, pra falar a verdade. Dutch de primeiro momento acha que Arthur só pode estar de brincadeira com ele. Mas após ele se dar conta de que foi enganado por Bronte, ele fica com muita raiva. Logo após isso, centenas de guardas armados cercam o local, como se o crime já tivesse sido anunciado. É óbvio que nesse momento Dutch já percebeu que Bronte armou para ele. Mesmo furioso, Dutch consegue avistar um bondinho passando em frente à delegacia, e assim os três correm em direção a ele em uma tentativa desesperada de fugir do local. Aqui podemos dizer que temos uma das melhores cenas de ação do game até então, aonde o Arthur troca tiros com policiais uniformizados de Saint-Denis enquanto a perseguição frenética é construída ao longo da cidade. É nesse momento que Arthur, em uma tentativa de frear o bondinho, acaba quebrando a alavanca do freio, fazendo com que eles batam em uma carroça, tirando o bondinho dos trilhos e causando uma baita destruição em Saint-Denis. Após isso, eles saem do bondinho e continuam sua fuga a pé, abrindo o caminho até acharem uma carroça para conseguirem escapar. Após mais uma perseguição, eles finalmente despistam as autoridades, lucrando apenas míseros 15 dólares pela missão. Essa é sem dúvida nenhuma uma das missões mais empolgantes do capítulo 4, e para muitas pessoas um divisor de águas na história do game, pois muitos fãs teorizam que a batida que Dutch teve na cabeça durante o impacto do bondinho foi responsável por torná-lo o maluco psicopata dos capítulos seguintes. Eu acho que até faz um pouco de sentido, pois ele realmente fica mais paranoico depois desse momento. Porém, eu não acredito que seja só isso. Possivelmente essa batida contribuiu sim para quem ele virá a se tornar, mas sem dúvida nenhuma o principal responsável pelo Dutch sanguinário são as circunstâncias que acontecem ao longo de toda a história do jogo, e não uma simples batida no coco. Na minha opinião, várias coisas contribuíram para que Dutch se tornasse o Dutch lá do Red Dead 1. Até agora já podemos testemunhar algumas delas, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Ao chegarem no acampamento, Dutch, Arthur e José conversam a respeito de assaltar o banco de Saint-Denis. Apesar de ser longe e com certeza o local mais difícil de roubar, todos concordam que sem dúvida haverá muito dinheiro envolvido nisso. Afinal, não existe um banco sem dinheiro, não é verdade? Durante a conversa, Dutch explica que Angelo Bronte agiu nas sombras durante todas as tentativas da gangue de conseguir dinheiro, praticamente desde que eles chegaram em Saint-Denis, e que com certeza ele não colaboraria para esse novo assalto. Por isso, Dutch propõe que eles deem um fim no magnata na calada daquela mesma noite. Entretanto, matar um homem poderoso como Angelo Bronte não seria uma tarefa fácil. Dutch explica que uma das entradas da mansão dá diretamente para um pântano e que ele conhece uma pessoa que domina perfeitamente aquele local. Após chegarem à casa de Thomas, o amigo que Dutch havia mencionado, eles pedem sua colaboração, e surpreendentemente Thomas não cobra nada para ajudá-los, explicando que o fim de Angelo Bronte já seria um grande favor para ele. Contudo, ele menciona que seu barco estava com um amigo que ainda não havia retornado. Portanto, os três saem perambulando pela água podre em busca do barco. Algum tempo depois, Arthur avista um homem em cima de uma árvore, que ele supõe ser o amigo de Thomas. O homem explica que um monstro o atacou enquanto ele estava no barco, forçando-o a se refugiar na árvore. Arthur encontra o barco e chama todos a bordo. Porém, no caminho até a margem do pântano, o barco fica preso em algo, e cabe ao amigo de Thomas, Julius, remover o objeto. Porém, em um clichê digno de filmes de tubarão, Julius é puxado por alguma coisa. Desesperado, Arthur pula na água para tentar salvar o rapaz. Após conseguir agarrá-lo, eles começam a se mover em direção ao barco, até que isso acontece. Depois de muitos tiros, eles finalmente conseguem despistar o jacaré e retornar à casa de Thomas. E a partir desse momento, o jogo libera a caçada do jacaré lendário. Após essa missão, o jogador consegue encontrá-lo e matá-lo, e assim criar alguns itens especiais no armadilheiro. Dias depois, Arthur e os Van der Linde finalmente vão de barco até a casa de Bronte, com o objetivo de sequestrá-lo. Ao chegarem lá, eles invadem a mansão, eliminando um por um dos guardas de Bronte. E nesse momento, o Arthur começa a sentir pela primeira vez vários sinais de indisposição, e ele também percebe que Dutch não está agindo normalmente.
Depois de derrotarem os guardas e invadirem a casa, eles encontram Bronte, que aponta uma arma contra eles. No entanto, o disparo falha e mesmo em uma situação de desvantagem, Bronte ainda por cima joga a arma na cabeça de John. Sem nenhuma possibilidade de escapar, Bronte apela para tentar negociar com a gangue. Mas antes que ele possa terminar de falar, John dá um soco bem dado na cara dele que o deixa inconsciente. Então após isso, eles colocam Bronte no barco e deixam o local. No caminho de volta, Bronte acorda e começa a provocar Dutch, dizendo que ele é apenas um vaqueiro sem nada a perder, enquanto ele, Angelo Bronte, é um homem de sucesso, com uma grande mansão e influência política em Saint-Denis. E é nesse momento que Dutch perde a cabeça e pela primeira vez, sua calma vai embora. E como se essa cena já não bastasse, ele ainda joga o corpo pros jacarés do local. Isso com certeza choca todos os membros da gangue, e Arthur fica pensativo e repete uma frase que o próprio Dutch o ensinou uma vez, que a vingança era um luxo que eles não poderiam ter. Nesse momento fica claro como o Dutch está começando a abandonar suas convicções, revelando quem ele verdadeiramente é. Dias depois da morte do Bronte, o trio se reúne mais uma vez para discutir o que seria o último golpe da gangue, tendo como palco o extremamente guardado e vigiado Banco de Saint-Denis. Hosea abre o plano dizendo que ele e Abigail criarão distrações em pontos distantes do banco para dividir a força policial, assim facilitando o golpe. Dutch complementa explicando que após o assalto já teria um barco esperando pela gangue, que os levaria embora para o Tahiti, pois seria basicamente impossível assaltar um lugar como aquele e continuar vivendo próximo de uma potência policial como Saint-Denis. Algumas horas depois, toda a gangue se prepara e parte para Saint-Denis. E aqui temos um momento marcante que a gangue repassa todo o plano em voz alta. One last time. Hosea and Abigail, draw out the police. We go in calm and fast. Don and Lenny, secure the front doors. Javier takes the side exit. Bill, Micah, and Charles control the crowd. Me and Arthur deal with the bank manager and vault. Got it? Got it. Yeah. Ao chegarem no local, a gangue aguarda a distração para que eles possam invadir o banco. E quando a distração finalmente acontece, eles anunciam um assalto, dando início ao que deveria ter sido o último golpe dos Van der Linde. Arthur força o gerente a abrir o grande cofre que guardava os outros cofres menores dos clientes do banco. Quando o cofre principal é aberto, Arthur e Dutch começam junto com o gerente a abrir um por um, limpando completamente o banco. Após pegarem todo o dinheiro, eles saem do cofre e vão até a janela do banco, aonde eles se deparam surpreendentemente com uma legião de policiais e Pinkertons. E entre eles está Hosea sob a mira do agente Milton. Desesperado, Dutch tenta usar sua habilidade de persuasão para negociar com o Milton. No entanto, como Milton já havia avisado lá no final do capítulo 3, aquela era a última chance da gangue. E para cumprir a sua palavra e mostrar que ele não estava de brincadeira, isso acontece. A morte do José é um momento extremamente chocante. Isso se deve em parte ao fato que durante boa parte do jogo a presença do Dutch sempre trouxe uma sensação de segurança para o jogador e para os membros da gangue também, já que ele sempre conseguia contornar a situação por mais difícil que ela fosse. Por isso a morte de José é tão inesperada. Mas isso é um sinal claro de que Dutch estava perdendo o controle das situações. José foi um personagem extremamente cativante e paternal para todos os membros da gangue, mas especialmente para o Arthur e para o jogador. Sua sabedoria e compaixão presente em suas interações ao longo do jogo criaram um vínculo muito forte entre ele e nós. Descansa em paz, José. Após a morte do Hosea, Dutch e toda a gangue ficam furiosos e perplexos, mas não tem outra escolha senão lutar por sua sobrevivência. Ao perceberem que é impossível sair pela porta da frente, Dutch ordena para que Arthur exploda a parede do banco para que eles possam fugir por ali. Após uma intensa troca de tiros, a gangue consegue subir em um prédio. Nesse momento, Arthur pergunta onde está o John, e os outros explicam que ele foi capturado pelos policiais. Enquanto isso, Lenny procurava um local para continuar a fuga, porém, no
no meio do caminho ele é surpreendido por 2 agentes e é morto na frente do Arthur. Sem tempo nenhum pro luto, a gangue encontra uma casa abandonada e se esconde nela até a poeira baixar. Enquanto eles esperam pela calada da noite, discutem como parecia suspeito o fato de os Pinkertons e os policiais terem chegado tão rapidamente ao local do crime. E além disso, saberem a localização do Hosea. Isso levanta a hipótese de que há um traidor na gangue. Após isso acontecer, Dutch diz para todos se prepararem para ir. Então, sorrateiramente, na calada da noite, eles vão até os barcos que o Dutch já havia pago o capitão para levá-los para o Tahiti. Durante a travessia pelas docas, Charlie se oferece como um isca para distrair os guardas do navio, permitindo que o resto da gangue consiga embarcar. Porém, o Charles acaba ficando para trás. Depois de descansarem um pouco, Dutch explica que mesmo que o golpe não tenha saído como planejado, eles ainda conseguiram uma boa parte do dinheiro. E ele promete que após algum tempo, eles retornarão para buscar o restante do pessoal. No dia seguinte da viagem, eles avistam algumas nuvens que indicam uma tempestade se formando. E apesar de algumas preocupações, Dutch afirma que está tudo sob controle e que nada de ruim vai acontecer. No entanto, no meio da madrugada, a tempestade chega e acontece isso aqui. Wake up! Come on, Arthur! Wake up! Wake up! Dutch! Where you going ahead? Try and find another way. God damn it! Após essa tragédia, o Arthur acorda em uma ilha, ainda um pouco desorientado. Ele se levanta e começa a caminhar sem rumo, lutando com todas as suas forças para sua sobrevivência, encerrando assim o capítulo 4. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo que deu um trabalho imenso para ser feito. Quero agradecer muito ao Michael e Valen, que são os editores aqui do canal, que deram uma força imensa para que esse vídeo fosse realizado. E obviamente, se você quiser apoiar o canal, por favor, deixa seu like, compartilha com um amigo teu, se inscreve e clica no link do nosso patrocinador aí, que também ajuda bastante. Eu acho que é isso e nos vemos na próxima.